Vamos só... Entra no CTG pra gente compartilhar no grupo. Bom dia, se tem alguém mais chegando aí. Bom dia, Bia, tudo bom? Bom dia. A gente teve que só fazer um ajuste aqui, tivemos que iniciar novamente o nosso link, porque aquele link que o Facebook havia cadastrado pra gente acabou caindo, não sei por qual motivo. Vamos só compartilhar funcionando, né? Compartilha ele no grupo do violão das oficinas para nós, por favor. Aqui? Aham. Só compartilhar funcionando, né? Compartilha ele no grupo aqui, ó. Agora vai lá no grupo Copa. Só baixa o volume para nós aí. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Sejam todos bem-vindos nesse sábado frio, né? Deixa eu só ajeitar uma coisa, só um minutinho. Vou pegar o violão. Agora deu certo. Não dei, tá lá no grupo. Ah, é? Eu tô com o teu violão. Mais para trás agora que o... Estamos aqui. O áudio tá meio atrasado do vídeo. Vamos ver se agora... Você sabe que eu acho que nós tivemos algum problema de instabilidade. Nos avisa aí se vai continuar, tá? Pode ter dado um pouquinho agora porque a gente estava com a transmissão no celular do Bernardo, professor Bernardo, e aí de repente pode ter dado algum delay ali em relação a tá passando o áudio junto aqui, Vamos tá? tirar uma vez aqui. Tá passando o áudio. Acho que... Ah, é, tu fala e... Ainda segue atrasado ainda? Ainda segue atrasado ainda? Tá. Vou tirar daqui uma vez, isso. ver se vai melhorar. Tá. Beleza, vamos deixar só num equipamento aqui. E talvez a internet tá lenta. Já mandamos no grupo lá também. E aí, pessoal, talvez então vai ficar aqui um pouquinho com um delay, mas faz parte, né? São intempéries da tecnologia ainda aqui no Brasil ainda é um pouco lenta a nossa internet, né? De vez em quando é muito instável. Tranquilo, obrigado. Mas que coisa boa, olha só, já iniciamos hoje, né? Iniciamos a nossa aula, eu acho, com 7 pessoas já, tá? Mas a gente vai falando devagar, tá? A questão de estar com um pouquinho de delay na voz, infelizmente não é uma questão que cabe a nós. Pode ser alguma questão dentro do servidor ou do Facebook, ou enfim. Eu vi que ele estava apresentando um pouquinho de lentidão no começo agora, uma coisa que normalmente não acontece, tá? Mas bora lá, não é motivo pra gente não fazer a aula. O que pode acontecer é que em alguns momentos a gente vai fazer algum exercício e até uma questão interessante, a gente vai ter que prestar muito mais atenção na questão do ritmo. Você sabe que esta questão assim de delay, né, é chamado delay, a questão do som ficar em atraso, por exemplo, em relação ao vídeo, ficar em atraso em relação ao áudio, né? Isso é muito comum às vezes para quem é músico, para quem já toca, né? Para os músicos, principalmente para quem já teve a experiência de tocar para grupos de dança em certos locais, às vezes o CTG ou até mesmo já aconteceu assim em ginásio, até de intervencional, assim, do Enarte, né? Até o pessoal ajustar o som, ou tu tocar num pavilhão que o som tá só num ângulo e tu cantar e o som vai lá, bate na parede e volta e chega pra ti em atraso, sabe? E aí tu tá cantando, só que o pior não é isso, tu tá tocando uma hora, tu tá tocando e tu tá escutando atrasado. Nossa, tem que meio que dividir o... Pensem que situação que é complicada, né? Já aconteceu muitas vezes, né? E aí tu tem que... naquele momento... E aí o que é a questão, né? O cantar, ou tocar o violão, a gente... Por mais que a gente preste atenção no instrumento, a nossa referência é o ouvido, a audição, né?
E aí tu imagina tu ter que pensar e esquecer o que tu tá ouvindo, né? Então, mas o que isso tem um ponto positivo, né? Que é a questão de tu usar a consciência e a percepção do ritmo, que vai dar a percepção, né, da pulsação, né? E aí, pessoal, na última aula, eu até, de quem está assistindo aí, for chegando, eu queria que colocasse se conseguiu assistir a última aula. E também fazer a pergunta, se por acaso alguém não está assistindo, até para a gente relembrar, vê se não chegou uma mensagem de alguém do grupo ali. Como é que funciona, né? Nós já foi ao ar quarta-feira agora passada, foi ao ar a nossa 7ª aula da oficina, né? Da oficina de violão, na qual estamos fazendo esta live agora. E a gente já está indo para a 8ª aula, né? E essas oficinas, inicialmente estão sendo passadas o link para os amigos que já fizeram a inscrição, já solicitaram, bom dia, Neus, que já fizeram a solicitação, fizeram a solicitação junto na página do CTG. Ó, beleza, bom saber, ó. E aí tu já coloca para nós o que, tá? O que é que você não entendeu da última aula? A gente sabe que já foi um conteúdo mais pesado, né? Mas enfim, só para terminar de explicar, essas oficinas, elas agora neste primeiro momento, elas estão fazendo parte, sendo liberadas semanalmente, cada aula. O projeto iniciou em outubro e vai agora até dezembro. Acho que a última aula é dia 19, se não me falha a memória. Tá? Naquela semana do dia 19, na última quarta-feira ali. E aí, inclusive, a gente tem as últimas lives também. Nós temos esta live, essa é a 4ª live, e a gente vai ter mais outras 2 lives agora em dezembro, visando a gente abordar todos os aspectos das 11 aulas que estão sendo liberadas, vão ser liberadas de outubro até dezembro. Após passado este primeiro momento, as aulas também serão liberadas gradativamente, abertas a público, né, para todos. Então, nesse primeiro momento, a gente fez abriu para o grupo, para quem fez a inscrição. Então, se você ainda não tem inscrição, deixa nos comentários aqui também, a gente vai olhar e vai entrar em contato. Se não, entra aqui na página do CTG Tapera Velha, no Facebook, e vem nas mensagens e pede para ser adicionado, que a gente vai adicionar com o maior prazer. Então, essas primeiras pessoas que já foram adicionadas, elas estão participando de um grupo do WhatsApp, onde também recebem uma mentoria nossa, recebe o auxílio, fica ali à disposição para receber feedbacks, tirar dúvidas. E no segundo momento vai ficar ali na página do YouTube e a gente vai estar respondendo por ali também. Tá bom, pessoal? E a última aula... ali, já tá mais gente avisando que já vai entrar aqui também. Acho que é o Murilo, né, que escreveu ali pelo Matheus. Então coloca para nós que você não entendeu. Na última aula, a gente até abordou bastante conteúdo, porque é um conteúdo mais teórico. Mas assim, gente, eu posso dizer para vocês que vocês receberam um conteúdo assim bem precioso de teoria. A gente está começando, dá um pouquinho de nó no cérebro, dá. Mas o que é o importante? Vocês não estão mais, vocês já têm conteúdo para vocês saberem o que a gente faz aqui, ó, quando a gente aperta as teclas, as cordas, tá? O que é que a gente está tocando? Quais são as notas que a gente toca quando a gente aperta? Porque a gente sabe que cada um toca um som, né? A gente aprendeu a afinar, aprendeu a trocar as cordas, aprendemos os acordes maiores, aprendemos o acorde do Dó, aprendemos o acorde do Ré, aprendemos o acorde do Mi, aí a gente aprendeu o acorde do Fá, lembram que é uma continuação? E aí o que? A gente aprendeu a questão da pestana, na qual o que é a pestana, aquela, para mim era um monstro, né? Era um bicho de 7 cabeças no começo. E aí, daquela forma que a gente explicou, o que é? Para quem sabe a posição de Mi, a pestana, a gente vai fazer a mesma posição de Mi, só que ao invés de usar o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3, eu vou
tirar o dedo 1, vou refazer a posição sem o dedo 1. Então eu boto o dedo 2 é para o lugar do dedo 1, o dedo 3 é para o lugar do dedo 2 e o dedo 4 é para o lugar do dedo 3. E aí a gente pegou esse dedo que sobra e coloca aqui, ó, onde é esse plástico. Aqui é o Mi, né? E aí a gente viu que lá, olhando pelo teclado, subindo meio tom, aqui vai ser Fá. Porque a gente vai ir subindo posições, né? Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. A mesma coisa, a gente... E assim, ó, uma coisa que é normal, tá? Até pro Murilo, esse grande amigo aí que está participando desde o começo com a gente, ele acho que tem menos de 10 anos, né? Muito orgulhoso dele, feliz, ele está participando. Para quem é mais novo, realmente é mais difícil, tá? Então não te preocupa. O que é importante, você saber as notas, saber fazendo pelo menos a posição de Fá, tentar aprender a posição de Fá. E a posição do Si, que é a posição que a gente fez do Lá, né? A mesma coisa, faz o Lá sem o dedo 1, Lá, e sobe mais um aqui, ó, com a pestana Si bemol. Pelo menos aprender a ir treinando para conseguir colocar os dedinhos na posição, entender o que se fez. Bom, eu fiz o Lá com os dedinhos diferentes e subi aqui e apertei o dedo em cima do ferrinho aqui do traste e consegui fazer. Agora, tá? Nesse primeiro momento é treinar para isso, não se preocupa, porque as músicas que a gente está tocando nas aulas, a gente não vai usar praticamente pestana, tá? Até agora a gente não usou, então a gente nem vai usar, justamente porque a gente sabe que é difícil, tá? Não se preocupem, não é assim, eu não consegui fazer agora. Eu levei bastante tempo para me acostumar. Ainda mais com o meu violão. Eu tinha feito aula quando eu tinha uns 8 anos. E ele ficou guardado no roupeiro, assim, ó. Então vocês imaginem a distância que estava das cordas do braço, né? Tortou? Mas credo. Aqui era impossível de fazer uma pestana nessa parte aqui, né? Mas dava um dedo de distância da corda da madeira, tá? Então fica tranquilo, tá, Murilo? Até porque, como são aulas à distância, né? Que é por videoaulas, tem muita coisa que às vezes a gente explica que faz parte da oficina, tá dentro do cronograma, mas a gente sabe que são etapas, né? A gente está tentando dar uma resumida, né? Uma resumida nos assuntos. Mas isso é bem tranquilo, às vezes, eu não entendi essa parte ou aquela parte, né? Não tem, que nem o professor falou, não tem que se preocupar, porque eu não entendi isso, aquilo, isso faz parte e também é de cada um. Às vezes tem gente que aprende ou entendeu um pouco mais rápido que o outro, né? Às vezes tem gente que às vezes também aprende melhor no presencial, outros já conseguem entender melhor à distância, então isso está tudo dentro do jogo. A gente está num novo momento, né? A gente, vamos dizer assim, o planeta inteiro, ele meio que se adaptou para o EAD, coisas que levariam, especialistas diziam que levariam 5 anos para... Bom dia, Marco, violeiro, hein? Parabéns, agradecer já aí o vídeo que foi encaminhado, compartilhando no grupo, né? Bem legal. Dele, da filha dele tocando. Parabéns, ficamos muito felizes, né? E aí, pessoal, a gente teve que se adaptar muito, todos nós, né? Se adaptamos para a comunicação virtual, o EAD. E o planejamento das aulas, como o professor Bernardo disse, foi o que a gente abordar de uma forma bem didática, né, bem esmiuçada, bem explicadinho, mas a gente tem que ir abordando os conteúdos, porque a ideia da videoaula é justamente essa. Eu posso, essas aulas vão ficar disponíveis para você assistir quando você quiser, no tempo que você quiser. Então, assim, não é, você fez a aula 4. Agora, neste primeiro momento, já que a gente está liberando as aulas, tem esta questão do inédito, né, do novo, assista a elas. Mas pós isso, vai lá, eu não consegui sair porque em todas as aulas alguma coisa vai ficar fácil e alguma coisa provavelmente vai ficar difícil. É bem mesclado o conteúdo, justamente tentando
revisar o que já se aprendeu e ensinar alguma coisa nova. Então você vai vendo que gradativamente a cada aula, o que era difícil na quarta aula, na sexta aula já começou a não ser mais tão difícil. Então na oitava aula, o que era difícil na quarta aula já não começou a ser mais difícil. O que é importante é você assistir todas as aulas, obviamente que praticar em casa, fazer sua parte. E aí depois que passar, as aulas vão estar disponíveis. E aí você vai aula por aula. Pega a aula 4, eu não estou conseguindo fazer, não te cobra que já tenha que saber tudo. Vai, fica ali trabalhando por ali. Tem as aulas, vocês já perceberam que a gente tem as músicas que a gente está tocando, a gente vai tocar aqui com vocês hoje também. Vai gradativamente trabalhando. E aí qual é a outra dica que é muito importante? Bom, já aprendi a fazer o acorde de Lá, já aprendi a fazer o acorde de Ré, já aprendi a fazer o acorde de Mi. No que vai aprendendo a fazer os acordes, vai buscando outras músicas. Baixa o Cifra Club, pega uma música que você já escuta, que você gosta. Esse é um momento bem importante, né? A gente quando chega assim, agora, porque quando eu comecei era aquela coisa, né? Aprendi as músicas que era para aprender, né? E tinha a primeira música, mas logo em seguida, assim, o que já tinha que aprender era músicas, porque a gente tocava no CTG, então eu queria aprender na época era logo que tinha estourado, né? Até hoje é consagrado, né? O Luiz Marinho, naquele momento tinha estourado as músicas dele, então a gente queria tocar. Então tinha aquela música, como é que é o nome da música? Aquela música que era frente ao caminho me calo e o pensamento sofrendo, o mundo é muito pequeno pras patas do meu cavalo. Começa em sol e ré, né? E aí eu queria aprender. E aí peguei a letra, e na época nem tinha Cifra Club, que hoje a gente entra, né? Tinha que ir atrás de quem sabia tocar para pegar as notas. E a gente vai indo e indo meio de ouvido, e aprendi a nota, anotava no caderno lá. Então, agora vai chegar um momento que, como você já aprendeu todos os acordes maiores, tá? E aí a gente também, na aula passada, a gente aprendeu dois acordes menores, foram dois acordes menores, né? Foi três, né? O Lá menor, o Mi menor e o Ré menor, até confirma aí, né, pessoal? Tá? A gente já começou a ver eles, a montar a estrutura deles. Gente, das músicas gaúchas, olha, vai dar para tocar uns 50% das músicas. Então, o que a partir de agora a gente indica para vocês? Para quem está participando também das aulas, assistindo, peguem também músicas, uma música livre, da sua livre escolha, tente tocar. E aí a gente está à disposição, tá? A gente, a cada live, a gente fica aqui. A gente, na verdade, quem está participando do grupo está tendo acesso, está tendo a oportunidade de a gente ter acesso integral com a gente, né? Em horários, né, 24 horas fica ali disponíveis para tirar alguma dúvida, manda, tem gente mandando, tirando dúvidas. Então, é um baita projeto, eu quero que vocês observem isso, porque é uma oportunidade totalmente gratuita, que isso possibilita que você tenha acesso a professores particulares à sua disposição para tirar dúvidas. Então, é a questão de não ter vergonha, não precisar ter medo, saber que leva-se um tempo para aprender e saber que gradativamente com o tempo você vai aprendendo, né? E saber que você pode chegar até a gente aqui, mandar sua dúvida, compartilhar, né, o seu momento de aprendizado. Tá bom, pessoal? O que tu ia falar? Vamos É que às vezes está muito calor hoje. Às vezes a gente está aprendendo um conteúdo novo, por exemplo, as notas do violão, os acordes com pestana. Beleza, o aluno até pode aprender e entender como é que foi construído o acorde, mas de repente ele ainda não tem o nível prático para executar o que ele aprende. Então, às vezes, né, eu entendi, eu já sei como é que faz os acordes, só que eu ainda não faço, né? E isso é natural, isso é normal, porque a gente não, às vezes a gente aprendeu, entendeu, só que para o corpo, para a musculatura da mão entender o movimento leva um tempo. Por isso que por isso que a gente brincou naquela vez, né, ensinando o exercício do martelinho, repetido, né? Por mais que vocês já saibam que, por exemplo, o Ré maior é
esta posição aqui, por mais que vocês saibam e entenderam que é assim, às vezes o corpo, né, não consegue a mão de primeira colocar na posição. Então isso é uma coisa que vem com a prática e que vem com a repetição. Então a gente aqui como professor, a gente está ensinando, está sempre trazendo conteúdos novos, mas a gente também tenta muito não atropelar, assim, a gente tenta também dar uma segurada para que vocês também tenham esse tempo de prática em casa para tentar acompanhar. Mas assim, ó, se não estão conseguindo ainda, eu já sei como é que é o ré, mas ainda não consigo. Tudo bem, não tem problema. Porque isso é assim. Às vezes a gente aprende, a gente entende, só que para o corpo aprender a fazer leva mais tempo, né? Leva mais tempo. Até aproveitar aí, se o Murilo tá perdão, se o Murilo está assistindo ainda, aquela questão que você colocou ali, algumas notas eu não entendi. Se tu puder dizer para nós, é a questão referente aos acordes que você ficou, porque assim, na última aula a gente viu os acordes de Lá menor, Mi menor e Ré menor. E a gente também viu, a gente abordou a questão das pestanas, né? A questão do que é a pestana, né? Então a gente já começou a abordar. E a gente viu também as notas no violão, né, para trabalhar um pouco a questão de pensar, se eu aperto aqui, que som é que eu estou tocando? Se eu apertar aqui, que som que eu estou tocando? O som é esse. Mas qual é a nomenclatura? Para mim dizer, Bernardo, toca um sol aí, não é um acorde, toca a nota sol aí. Quais são as opções que ele tem aqui? Só coloca pra gente ali, até pra gente poder auxiliar, aproveitar, coisa boa. Exato, a gente pode... Isso é normal, tá? E até uma questão, tá? A questão do martelinho, gente. Nossa, até dar um testemunho, vamos dizer assim. Eu tenho um filho, se chama Pedro, ele tem 6 anos. E aí ele já tinha o violão dele lá, um violãozinho que veio de herança de família, assim, né? Um violão até o tamanho infantil. E aí ele começou essa semana a estudar. Aí ele aprendeu os acordes de Ré e de Lá. E aí a primeira coisa que eu mostrei para ele foi o vídeo do martelinho, né? Assistiu as videoaulas. E nossa, assim, o exercício do martelinho para quem está começando, para decorar o acorde, ele funciona muito bem. Então, o corpo, né, se acostumar. O corpo se acostumar. Então, relembrando a dica, tá? Exercício do martelinho, mas é só o martelinho, não toca. É que assim, ó, a gente, por que a gente fala isso? Porque a gente, hoje nós já temos, né, seus 30 e poucos, seus 18 e poucos anos. Mas... Se você jovem ainda. Ó, as pestanas e o exemplo do sol do jeito que tu falou. Ótimo. Mas assim, ó, eu vou dizer o seguinte, para a idade que você tem, você está indo muito bem, tá? Porque as suas dúvidas, são dúvidas que pessoas mais adultas têm as mesmas dificuldades, então você está no caminho certo. Então assim, ó, o sol que eu falei é referente às notas, então no braço do violão, né? Exato. Porque assim, ó, mas já vamos entrar nesse assunto então. Tá? Então o exercício do martelinho, a gente se lida assim, a gente está numa geração, por exemplo, a geração que hoje é os meus filhos, e a geração que talvez o próprio Murilo, a gente já tem um acesso a uma tecnologia muito maior, né? Tem acesso à informação muito maior. E isso acaba criando um hábito na sociedade em geral de ter muita pressa para as coisas. Tudo é rápido, tudo é em vídeo curto, eu não preciso entender, eu só preciso saber do que é. Por exemplo, o violão. Violão é um violão, por exemplo, se eu for pelo ritmo da internet, violão é um instrumento de tocar. Ponto. Vamos para a próxima. Vamos para o próximo videozinho. Agora, quando eu digo, não, tu tem que parar, tu tem que estudar. Não, mas eu dou aula para muitas pessoas e às vezes a gente tem que estar mudando muita dinâmica dos exercícios porque, mas isso é muito sem graça. Cada vez que existe um esforço, é sem graça. Então, assim, ó, o instrumento, gente, existe a questão de um costume social, de ter pressa, de não poder ficar ocioso, qualquer coisa que eu tenho que prestar atenção,
Por isso que a gente tem que prestar atenção, sabe o quê? Que o violão, ele é um instrumento que tem que ser tocado com carinho. Quando a gente, por exemplo, se eu tenho um bichinho de estimação, estou falando isso principalmente para as crianças, tá? Se eu tenho um bichinho de estimação, eu não vou lá e vou não cuidar dele. Eu brinco, eu cuido, eu dou carinho para ele, né? Tem um cachorrinho, tem um gatinho. A mesma coisa, o violão, eu tenho que pensar nesse formato. Não é um botão, não é um jogo de videogame que eu aperto e... É bem colocado o que tu falou. Tá? Ele tem que ser feito com carinho, gente. Então, lembra disso, usa isso. Lembra, não esquece, anota isso que o prof está falando para vocês. Faça com carinho. Então, agora eu vou sentar. Quando eu penso que eu vou fazer com carinho, tá? Eu já não vou mais estar com pressa. Eu vou prestar atenção. E aí já muda completamente a nossa forma de aprender. E aí eu vou conseguir prestar muito mais atenção e não vai estar aquela coisa no meu ouvido. Ai, mas que chato. Ai, mas que vamos lá, tá? Já muda bastante coisa. Só isso que eu acho que era importante a gente abordar, tá? Até porque as próximas aulas a gente já vai cada vez mais entrando pelo conteúdo que a gente quer abordar com vocês, claro, com acordes fáceis, com notas mais simples. A gente quer trabalhar outros ritmos, tá? Porque a gente sabe que a mão leva um tempo para aprender, mas a gente quer passar outros ritmos. Por exemplo, a gente vai estar entrando aqui, tá? Por exemplo, uma chamarra, uma fogueira, isso aqui é uma chamarra, ó. Tá? E na próxima aula que você vai estar assistindo, nas próximas, a gente vai estar explicando passo a passo. Então, se agenda aí, tá? Para aprender o ritmo da chamarra. Vamos trabalhar o ritmo da milonga pra gente, quem quer aprender. E quem não participa do CTG, que não quer aprender a fazer isso aqui, né? Abordar isso aqui passo a passo, tá? Então, para aprender, a gente vai ter que vir. Agora eu vou vir para fazer com carinho o conteúdo, aprender com carinho, né? Aqui, ó. Nós vamos aprender isso aqui também, ó. Que parece difícil, mas não é. Olha que legal. Imagina você tocando lá pro seu amigo aí, vai voltar passar a pandemia aí. O meu amigo declama no CTG. Eu vou tocar para ele. Já dá para fazer. E nós vamos fazer outras sequências também, ó. Através do dedilhado. Né? E aí a gente começou a abordar, né, prof, o dedilhado? Começar do dedilhado, né? Sim, a gente, nessa aula que foi ao ar agora na quarta-feira, a gente sugeriu um exercício para que o aluno aprenda a criar a forma da mão, né? Para que ela se acostumar já ficar na posição. Então, as músicas que a gente já aprendeu, né? Acho que ali na aula a gente sugeriu o Prenda Minha, né? Ao invés de executar a batida, Prenda Minha, faça o dedilhado, né? Puxe as cordas no mesmo ritmo, né? Vamos supor aqui, vai fazer, se fosse batida seria assim. Agora, se for dedilhada, tu vai executar a mesma coisa, só que... né? O que era assim, agora vai ser assim. Para acostumar justamente que a mão fique já na posição. Para quando for dedilhar, a mão já está preparada para fazer esses movimentos. São movimentos pequenos, movimentos curtos, né? Quanto mais próximo da corda, melhor. Não tem aquela necessidade de puxar muito e tirar a mão do instrumento, né? A mão direita fica próxima às cordas e os dedos que já estão acostumados a ficarem assim, vão trabalhando. Até aproveitar para quem está assistindo, eu já quero voltar ali no assunto que o Murilo comentou das pestanas. Vou fazer a pestana bem devagarinho para mostrar aqui na aula. De novo a gente reforçar a questão das pestanas. Mas aí aproveitar para perguntar para vocês, se alguém não assistiu a aula, assista, tá? Mas para quem já assistiu, se conseguiu compreender ou se ficou alguma dúvida em relação a isso que o professor Bernardo acabou de explicar, que é a questão
do primeiro exercício de dedilhado, vamos dizer assim, né? O começo, a introdução para a gente aprender a acostumar a fazer a mão. Eu gostei ali que a Bia colocou ali, né? Que já sabe que ano que vem vai ser meu madrinhador, mas eu quero ver isso aí também, com certeza. Com certeza, isso vai ser muito legal, gente. Muito legal. Porque na minha época, que eu participava, na minha época, eu participo ainda de CTGs, né? Mas na época que nós começamos, isso lá em 90 e poucos, e até meados ali de 2000, 2002, por aí, a questão de amadrinhar, a questão de tocar, isso era uma coisa normal dentro do CTG. Não era algo assim. Hoje a gente vê os grupos, o CTG, ele acabou se tornando apenas grupos de dança, olha, 80% dos CTGs, e a gente percorre o estado inteiro, né? A gente olha, já rodou bastante CTGs aí pelo estado, né, Bernardo? E ao longo de mais de 13 anos tocando para grupos de dança, tocando no Enarte, e aí muitos acabaram se tornando apenas grupos de dança, e acabou sendo uma coisa rara de alguém que toque, e antigamente não era, isso era normal, né? Então ia concorrer no rodeio, olha, eu dançava, o outro pessoal dançava também, um declamava, tinha no mínimo... Começou a exploração. Ai. Papel de pai, né? Pai, eu sei mesmo, eu também sou pai. Palhaço. Mas assim, a gente faz com prazer, né? Não, e aí, pessoal, assim, ó, tinha violeiro, tinha uns 4, 5 para tocar declamação. Por quê? Era isso aqui. E aí ia embora. E a declamação acontecia. E é isso. O que é legal, gente? Olha o quanto esse projeto vai ser especial. Está sendo especial e é especial, né? Porque olha o resultado que a gente vai estar contribuindo para a nossa cultura, para a sociedade, quantas pessoas podendo aprender o instrumento, né? E depois ir compartilhando também, né? Então, essa questão da declamação, tá? Do dedilhado, que eu quero que vocês coloquem, se for possível aí, conseguiu fazer? Eu já fazia. Como é que tu foi, Murilo, tu conseguiu fazer? E antes disso, enquanto o pessoal dá o feedback, eu quero abordar, professor, a questão ali a gente repassar para todos e ali responder também a questão do Murilo, a questão da dificuldade na pestana, tá? Então assim, ó, eu vou botar minha cadeira mais perto. A gente tem que controlar o tempo, senão a gente vai indo, que a gente entra na outra aula. Bom vai ser depois que passar a pandemia a gente poder fazer uma oficina dessa aqui com todo mundo junto aqui, né? Olha só a questão, tá? Agora vai em especial para responder a pergunta do Murilo em relação à pestana. Até, Murilo, se tu puder dizer, a questão foi de tu conseguir trocar os dedos, porque olha só, posição de Mi maior. Vamos começar pela posição, de repente, de Lá maior, que é é mais fácil que a de Mi, tá? Lá maior. Tá? O acorde de Lá maior. Aí, aqui, no Lá maior, por que a gente não precisa usar a pestana? Por que estas notas não vão pestana? Porque a gente sabe que aqui tem esse plástico aqui, ó. Melhor forma de a gente aprender. Tem esse plástico aqui, ó. Que é a partir daqui que começa a contar as notas. Então, aqui eu fico... É como se isso aqui fizesse o papel deste dedo aqui, ó. Então, a forma que fica melhor da gente ensinar, que todos aprenderam até hoje, é o quê? Começa aqui pelo Lá maior. Então, só que olha só, agora vamos fazer de conta que esse plástico saiu daqui. Então eu vou ter que colocar o dedo aqui. E aí, bom, a posição é assim. Como que a gente faz para liberar esse dedo aqui, mas eu tenho que manter as 3 cordas apertadas? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar os dedos. Eu vou tirar esse dedo fora. E agora eu vou passar esse para cá e o minguinho vem aqui no lugar. Ó. Vocês entenderam? Então, tipo, olha aqui, ó, tava assim, subiu um. Cada um subiu um para cima. Ó. Tá? E aí sobrou o dedo, ok? Como sobrou o dedo, aí a gente bota aqui.
Aí, qual é o desafio para começar o exercício da pestana? Nem vamos entrar agora em relação a saber que nota que nota que eu estava, para que nota que eu vou. Nem vamos abordar isso aí. A questão é conseguir fazer a posição. Tá? Então, agora aqui vai tocar o som Lá maior. Aí eu vou pegar e vou subir essa mesma posição. Vocês veem que o dedo, em relação à posição e onde fica o dedo, fica uma casinha de espaço. Tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Ó, não dá. Tá? Tem que ter uma casinha de espaço. Então eu vou, todo mundo vai uma casinha para frente. Esse vai vir para cá e esse vai vir para cá. E aí nós vamos tocar, ó. Vai ficar a mesma posição, ó. Viram? O dedo, uma casa de espaço e a posição. E aí qual é o desafio? Tá? Outra coisa, o dedão não pode estar aqui, senão não vai sair certo. Por quê? Olha só, eu tenho que fazer um grampinho aqui, ó. Então se eu deixar o dedão mais no meio, ele vai ajudar a apertar. Outra coisa, o dedo não aqui, nem em cima do ferro, é quase encostando no ferro. O professor Bernardo sempre salienta essa informação, que aí ele pressiona melhor as cordas sem a gente fazer tanta força. E aí sim, ó, eu arrumando a posição da mão, arrumando também a posição do violão no corpo, tá? Postura do violão. Vai buscar isso aqui, ó. Aí depois você pode mudar, ó, vai treinando. Ah, vai cansar o dedo, vai. Por isso que não são posições recomendadas pra gente tocar toda a música, né? Senão daqui a pouco a gente tá com uma bola assim na mão. Vai doer o dedo, que não estão acostumados a... Essa musculatura aqui, ó, né? tá? Por isso que é importante, vai tocar, alongar a mão, tá? Alongar a mão, tá? Porque isso aqui vai tensionando essa musculatura aqui, ó. Fica com um caroço aqui assim na mão, né? Então, toca, faz a posição. E aí você vê gradativamente também, você vai adquirindo maior resistência muscular. E aí você vai conseguir ter, de certa forma, um pouco mais de força. Tá? Você vai ver que é tudo com jeito, com carinho. Tá? Fala aí, Murilo, para nós se faz sentido isso que a gente... E para os outros demais amigos que estão assistindo também, tá? Coloca aí, por favor. Já faço pestana? Consegui fazer pestana? Não consegui fazer pestana? Já sei fazer? Faz sentido assim fazer? Se ficou alguma dúvida, coloca aí para nós, coloca nos comentários. Eu estava pensando agora também que talvez a dúvida dele, além dessa tua explicação que tu explicou bem legal, pode ser talvez também aquela parte da teoria, que às vezes a gente acaba passando em branco e não gravou muito bem essa parte da teoria, dessa coisa do que acorde eu vou ter aqui agora. Isso. E agora que acorde é esse? E agora, se eu dar mais outro lado, que acorde vai ser? Ah, obrigado. Ali, ó, o Murilo conseguiu agora. Conseguiu? Beleza, Murilo, show. Não, mas essa questão que tá fazendo sentido é verdade, né? É que a gente lá na aula, a gente ensinou tanto a fazer a posição, quanto... Que coisa boa, Andressa. Ficamos muito felizes. E tá tendo alguma dúvida? Como é que tá indo? Coloca o feedback para nós aí. Tá? Vamos aproveitar, gente, essas lives para a gente compartilhar, até porque essas lives depois também vão ser compartilhadas, né, no YouTube. Então você vai poder estar contribuindo também, porque às vezes assim, ó, quantas vezes aquela pessoa tem aquela dúvida e não fala, um outro chega e fala. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro também. A dúvida de um é de todo mundo, gente. Não pensa que só um tem dúvida, não. Agora no começo todo mundo tem dúvidas e o que é legal, é como diz assim, uma colcha de retalhos, né? Vai montando, cada um dá um pedacinho, vai se formando uma grande colcha, né? Mas que bom, ficamos felizes. Assim, ó, acordes menores, pessoal. Como é que foi aí? Conseguiram fazer a posição do acorde menor? A gente sabe que a gente estava recém nos maiores. Mas os acordes que a gente mostrou do Lá menor, tá? Do Lá menor e do Mi menor
são acordes fáceis. Para quem já fez o acorde de dó, de ré, de mi, não são difíceis, né? Então, nós já vamos chegar neles agora, então coloca também aí pra gente, tá? E essa questão, né, que tá falando das notas, a gente usou o teclado, né, professor? Sim, nesta aula a gente usou o teclado, mas teve lá no início, acho que na segunda ou terceira aula, que a gente tocou bastante nesse assunto da teoria musical em relação à distância entre as notas, do meio tom, que a gente também pode chamar de semitom, e da distância de um tom, que equivale, no caso, à soma de 2 meios, né? Então, a partir dessa informação, essa informação é crucial para o entendimento dos acordes que vêm, né? Eu sei que isso aqui são acordes, tá, beleza, eu sei que são acordes, mas como eu descubro o nome desses acordes? Aí é que entra a parte da teoria, que foi falado lá no início do curso e que a gente retomou esse assunto nessa matéria que é das pestanas. Porque, não digo decorar, mas vocês têm que saber que, por exemplo, entre Dó e Ré tem uma tecla preta, né, que a gente chama de um acidente, que é o sustenido, o bemol, enfim. Então tem que saber. É que o teclado, né? O teclado ele é uma forma muito mais didática da gente compreender os sons das notas, né? Porque ali ele está organizado, ele está de uma forma organizada, tem as teclas brancas, as teclas pretas. E aí ali a gente abordou nota por nota. É a nota Dó, as notas brancas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As notas pretas. A primeira preta é entre o Dó e o Ré. E aí o som dela é chamado de Dó sustenido. Ela tem 2 nomes, Dó sustenido ou Ré bemol. E aí a gente vai indo. E por que isso, gente? Porque daí a gente vai compreender o quê? Que dentro da teoria musical, por isso que se a gente olhar um teclado, uma gaita, a sequência das teclas pretas muda, né? 3 e 2, 3 e 2. Né? E aí a gente consegue começar a entender. Esta é a intenção, tá, pessoal? Isso que é uma coisa bem importante. Vamos falar sobre isso, né? Este é o ponto principal. É a gente entender, a gente traz aquela forma didática, é entender sobre as notas. Bom, as notas é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entre Dó e Ré tem uma nota, tem um som. Entre o Ré e o Mi tem um outro som. Entre o Mi e o Fá não tem nenhum som. E aí vai, entre o Fá e o Sol tem um outro som, entre o Sol e o Lá tem outro som, entre o Lá e o Si tem outro som, entre o Si e o Dó não tem. É direto, Si e Dó, não tem diferença. Não tem diferença. A mesma coisa se a gente pensar aplicado para o violão é a mesma coisa. E aí o que é interessante? A gente ensinou a posição que a gente fez agora. Essa posição da pestana com o Lá. Só que agora eu não estou mais tocando Lá. Se eu disser, ô gaiteiro, toca um acorde de Lá. Eu vou fazer Fá. Então não adianta eu querer. Agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um Lá com pestana. Agora eu vou fazer chique. Não é mais Lá. Não é mais Lá. Tá? Vai tocar agora. Fá. Então eu vou fazer aqui no violão. Fá. Olha que som estranho, né? Não dá. Agora se ele fizer. Toca um Si bemol aí, gaiteiro. Lá combinou bem certinho com o violão. Por quê? Ou Lá sustenido. Porque se a gente olhar lá no teclado tem cada tecla. E a gente aprendeu que cada tecla que muda, para mim vir daqui para cá, é subir meio tom. O degrau. Esse é o segredo. O meio tom. É o segredo. Isso se chama meio tom. E a mesma coisa a questão de subir meio tom, de sair do Lá, do Sol para o Lá, do Sol para a preta. É meio tom. É como se fosse uma escadinha. Se eu pulo, se tem uma preta no meio, tá? Uma tecla preta no meio, e ali no teclado, entre as duas brancas, se eu passar de uma branca direto para outra, eu tive que dar um salto, eu pulei aquela preta. Então, foram 2 meios tons. Cada nota é como se fosse um degrau. Cada degrau é chamado de meio tom. E o degrau no violão é o quê? Cada casa. O degrau é cada casa.
Entendeu? Daqui para cá eu ando meio, daqui para cá eu ando meio, daqui para cá eu ando meio, né? Então, essa associação que a gente fala aqui, meio de meio e meio tom, no teclado é a mesma coisa. Cada teclinha que tu vai andar, branca, preta, branca, preta, branca, branca, preta, branca, preta, tudo é meio tom. Então... É como se fosse tocar cada tecla, né? Ó, isso aqui é uma tecla do teclado, aqui é uma meia teclinha para cima, tá? Pode, isso. No caso aqui é uma branca, não é uma preta, não é uma tecla preta. Aqui foi para uma tecla, aqui a gente já sabe, tá? Poderia ser branco ou preto, a tecla branca ou tecla preta, mas aqui ó, meio e meio. E aí que a gente começa a identificação, tá? Aí que começa a identificação. Talvez vai fazer mais sentido agora, né, Murilo? A mesma coisa, tanto para minha isso aqui, é como se estivesse apertando as teclas do teclado ali. A mesma coisa é o acorde. Isso que a gente tenta explicar. A nota, por exemplo, nota lá do teclado. O acorde, isso é a nota lá. Tá? Uma nota. Uma nota. Ó. Aí diz assim, ó, vamos tocar notas lá. Vamos ver se vai fazer sentido para você. Notas lá. Notas. Nota é o som sozinho. Que depois você vai sabendo fazer as notas, você vai fazer solo. Né? Nesse caso, o professor Binho está executando várias notas, uma após a outra, né? Meus amores. Solinho. Esse aí foi o primeiro solinho, né? Porque até aqui, ó, já dá barbado pra vocês. O solinho do Meus Amores é pra tocar no começo só numa corda só. Só na corda minha aqui, ó. Ó. E eu sei que é errado, o professor não pode ensinar assim já, né? Mas é uma coisa, a didática, outra coisa é a prática de quem que aprendia. A gente aprendeu assim, ó. Som. Agora é difícil de tocar sem usar mais o dedo. Aí, Marco, ó. Então, olha, aqui é um solo. Um solo. A gente tocou notas solo, sozinhas. Notas. Tá? A gente foi pelo ouvido aqui, pelo som. Mas eu poderia ver o quê? Isso aqui está sendo tocado. Sol, 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 lá, dó. Si, dó. Não, si, dó, dó. Ó. E aí, como é que a gente sabe que nota é? A mesma coisa que a gente está falando. Tu sabe já que a nota solta é Mi. Aí tu pega o desenho do teclado, ou pega a anotação do teu caderno. Mi, mais subindo mais meio, o que que é? Tem tecla preta entre o Mi e o Fá no teclado? Não. Então é Fá. Agora eu já sei que de cor entre o Mi e o Fá não tem. Que horas são? Falta 5 minutos. Já, mas não pode. Ah, não. Tá. Sobre esse assunto, a gente tem que ter praticamente na memória as teclas do piano, tem que estar na cabeça. Eu prefiro assim, ó, que nem a gente passou, a gente anotou no quadro, tá? Anota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí tu olha no teclado, tu sabe. Deixa um espacinho. O que eu também faço? Boto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre o 1 e o 2 tem 1,5. Qual é o 1,5? É o Dó sustenido. Tem várias formas. Ou bota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, escreve depois. Ou escreve Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Olha os vídeos, tá? Ou se quiser que a gente escreva e mande. Tá? Já vai terminar agora, tá, Murilo? Termina às 10, porque às 10 começa a oficina de violino e também fica o convite para assistir. E depois às 11 tem a oficina de canto. Aí a gente está num momento bem legal do canto agora, que o pessoal aprendeu a achar a nota da sua voz e começou a fazer exercício de vocalize. Já estamos a um passo agora de cantar as músicas. Então hoje vai ter bastante exercício também. Ai, desculpa, chutei a mesa. Então por isso que a gente já está quase terminando a nossa aula. Mas o que a gente quer concluir, tá? Olha só.
Ficou mais tranquila a questão das pestanas aí, né, Murilo? Então não te preocupa em já saber fazer todas. Faz essa, treina essa, depois vai para outra. Tá? A questão das notas do violão é justamente isso que a gente estava falando. Pega a notação e aí é exercício. Tá? Vai deixar um tema aí, ó. Por exemplo, onde é a nota? Como é que eu toco a nota? Não, ó. Aprenda uma coisa. Acorde é as posições. Acorde de sol. Obviamente, uma dica é certa. Não é à toa o acorde de sol. Se eu for falar para tocar nota sol, quais são as possibilidades de nota sol? Aqui, nessa posição, tem mais de uma. Sendo tocada para formar o acorde. Tem que estar bem definido é que acorde é a junção de notas várias cordas tocadas simultaneamente. Quando a gente toca várias cordas, cada uma não dá uma nota, então são várias notas sendo tocadas juntas. Notas juntas ao mesmo tempo. E já a nota em si é só aquela nota sem as outras ao mesmo tempo. É o solo. É um solo, é uma nota atrás da outra, né? Por exemplo, nota sol. Onde é que fica as notas sol? Dentro da primeira corda, que é a corda, essa primeira corda aqui, ó. Onde é que a gente começa a achar o sol? Aí a gente vai para a notação. Tem que ir lá ver o pianinho lá. Vai lá e olha o pianinho, pega o caderno com a anotação das notas. Bom, eu não vou começar do dó, como eu tenho anotado, eu vou começar do mi, que aqui é mi. Aí eu vou lá. Próximo meio tom de mi, qual é? Fá. Depois, qual é o próximo que está anotado? Fá sustenido. Qual é o próximo que está anotado? Qual é? Sol. Olha aqui, ó, já tem um sol aqui, ó. E para tu saber isso, tu teve que pensar naquele piano. Eu tive que pensar no piano ou na anotação do caderno, da sequência. Eu vou lá e olho. Isso não é uma coisa assim, vou decorar, que nem de contar de 1 até 10, quando a gente aprendeu a contar. Não foi assim numa aula que tu foi lá e a professora ensinou a contar até 10. Tu levou dias, levou tempo para aprender. A mesma coisa é as notas, tá? Então, assim, treina isso. Isso é uma coisa que tem que começar a treinar. Agora vamos brincar aqui. Bom, é mi. Olha o caderno, mi. Tá ali o mi. Agora, a próxima nota qual é? É o fá. Porque o fá no teclado não tem tecla preta. E aí, porque os sons não tem como ter um... Entre esse som e esse som, não tem como existir um som que o nosso ouvido consegue compreender entre um e outro. Por isso que não existe. Tá? Acabou ao longo dos anos esta convenção nos instrumentos, porque não tem como fazer uma diferença. Tem tiforo aí, tá? Agora, são frequências, cada um lança uma frequência física. São frequências físicas muito perto. Então não tem como ter uma frequência de nota ali muito pertinho para ter um outro som. Por isso que ao longo dos anos não teve. Né? Então olhou, próximo é o fá. Toquei a corda mi. Próxima nota, se eu apertar meio mais para frente, é fá. Qual é a próxima que está escrito ali? Qual é? Aí você vai ver qual é o nome dela. Mais a próxima, qual é? É a próxima. E aí você vai indo e vai descobrindo que nota é. Tá? Que nota é. Ok? Então treina isso. Treine as pestanas. Treine a questão do dedilhado. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a abordar, a fazer o dedilhado. Tá? Tá? Vamos começar a aprender isso aqui. Então tem bastante estudo, mas assim, ó, não se cobrem. Claro, façam a sua parte com carinho. Exercitem, vá indo. Tenham contato aqui com a gente. Participem aqui das aulas. Mande lá no grupo do WhatsApp. Tá? Manda direto pra gente, não precisa ser no grupo. Acha ali a gente no grupo, manda no particular ali, que a gente vai estar ajudando vocês. Então nessa mesma caminhada junto aí. Tá bom, pessoal? Nós vamos encerrando por aqui, que a gente tem mais as próximas lives para não atrasar. Porque agora o Facebook mudou uma configuração ali, se passar
5 minutos de uma aula para outra, aquele link que a gente já criou na semana que passamos, ele exclui, a gente tem que criar de novo. Tá bom? Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Estamos aí para ajudar. Um abração, obrigado pela companhia de vocês. Vamos agora, quem quiser, segue ali no outro canal, na página do Tapera, tem ali o link para aula, para oficina de violino e depois de canto, tá bom? Um abração, se cuide, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.